Olá, bem-vindos ao Círculo da Lua Tarot. Eu sou a Diana e vamos ver qual é a mensagem para nós hoje, qual é a orientação. Esta é uma mensagem geral coletiva, não vai ressoar com todos, portanto absorve apenas aquilo que faz sentido para ti e para o teu momento atual. Combinado? Vamos lá ver o que é que nós temos aqui. Ok, temos aqui um 4 de espadas. Acho que vou apagar esta luz, mas, embora fique um bocadinho mais escuro, mas eu não gosto de ver a sombra aqui depois das cartas, então acho que vai ficar assim. Vamos lá ver se a gente consegue ver alguma coisa, não é? Vamos lá. O mundo. Ora bem, o que é que nós vamos colocar para tapar aqui? Ok. Tem que ser, não é? Pronto, enfim, vamos lá. Dez de espadas. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma finalização. Não há muito por onde fugir. Nós vamos falar aqui com pessoas, eu estou a falar aqui com um grupo de pessoas que está numa finalização, está a terminar aqui um ciclo. Há um ciclo aqui que chega ao fim. Há um ciclo aqui que chega ao fim e este ciclo, esta finalização, esta conclusão é dolorosa, ok? Portanto, é dolorosa, é difícil e ela vai exigir aqui uma pausa. A finalização, para ser concluída, ela exige aqui uma pausa. No entanto, é uma finalização que em algum momento pode trazer, num determinado momento, vai trazer aqui eu diria sucesso, portanto há aqui um momento desta, eu até diria que isto é uma virada de ponto, como se fosse uma fênix, ok? Como se fosse uma fênix. 2 de pentáculos. E há aqui um momento de virada, ok? De reviravolta, era a palavra que eu estava à procura e ela não me saía. Reviravolta. Há um momento de reviravolta nesta situação em que tudo parece que está mau, que está mais fundo, não podes ir, como se as coisas parece que não têm muito por onde andar. Porém, há um momento em que, e essa é a reviravolta, em que tu sais por cima, ok? É uma situação aqui que tu sais aqui por cima. Ainda assim, é engraçado, porque o que eu percebo aqui é que é a pausa que tu precisas para decidir, para escolher, para finalizar. Portanto, aqui qualquer coisa precisa ser finalizada, uma situação específica que precisa ser finalizada. E o curioso aqui é que é na pausa, no descanso, talvez no silêncio, para clarear as ideias, que então tu percebes que não tem volta a dar, que é necessário haver uma finalização, porque tudo é ciclo, é cíclico. Então é um momento em que tu terminas e que tu talvez até te sintas no fundo do poço, mas que te dá um momento, depois de estar no fundo do poço, há um momento em que tu acabas por sair vitoriosa, ok? Por sair mais gloriosa e até como se nada acontecesse. Então há um momento nesta história, nesta situação, em que tu podes chorar, descabelar-te, estar toda, né? Enfim, não te queres levantar da cama, não queres falar com ninguém, mas isso passa. Percebes? Esse momento vai passar ao ponto em que tu, ok, passou e eu agora vou sair por cima, tá? Vou sair por cima. No entretanto, com tudo o que está aqui a acontecer, vamos tirar aqui no fundo do baralho, com tudo o que está aqui a acontecer, nós temos aqui também a decisão que é necessária ser tomada, uma decisão que é preciso que tu tomes, ok? Que tu tomes aqui uma decisão. Isto tem a ver com a tal pausa, o tal momento em que tu vais precisar de silenciar um pouco para clarear a mente,
Então, é necessário que tu clareias aqui a mente, que tu ponhas as ideias no lugar, as ideias em ordem, que tu durmas sobre o assunto, exatamente para tu saberes o que fazer, para decidir em alguma questão da matéria, alguma questão mais prática do dia-a-dia, que te leva a decidir se sim ou se sopas, como se costuma dizer na minha zona, né? Eu não sei até que ponto é que para alguns isto pode ter a ver com o relacionamento amoroso, de alguém que está na tua direção, alguém que já está na tua e que tu tenhas que finalizar este relacionamento com esta pessoa, que me parece aqui que a dificuldade passa porque talvez ela seja muito, ou vocês tenham muito, ou existe, ou ela mostre, ou existe entre vocês muita, não é bem cumplicidade, mas é você sentires que há sentimento, entendes? Tu percebes que há sentimento, mas por talvez haver aqui muita infantilidade desta pessoa, ou na vossa dinâmica, no vosso relacionamento, talvez aqui faça sentido para ti tu terminares, percebes? Justamente porque há aqui muita infantilidade no meio. Então, o facto de tu chorares, descabelares, tu não queres sair da cama, sabes? Estás nesse momento mais, talvez um pouquinho mais, que pode parecer um pouquinho mais sombrio, é o momento em que tu recuperas essa chama de voltar a viver, entendes? De voltar, de ressurgir das cinzas e voltar a viver, entendeste? Porque num determinado momento em que há reviravolta e tu, ok, eu já chorei tudo, já limpei o que eu tinha a limpar, já purifiquei o que eu tinha a purificar, porque o chorar faz com que nós purifiquemos, não é? Ajuda a purificar, lava a alma, né? Há aqui o momento da reviravolta em que tu mostras-te, não é, como uma fênix que ressurge das cinzas, mas ao mesmo tempo isso exige-te aqui uma capacidade de tu te resguardares um pouco, entendes? Então, em vez de vamos lá ver se eu consigo traduzir isto por miúdos e trazer aqui coisas mais práticas para nós. Em vez de tu estares a contar às pessoas, porque eu chorei muito, porque isto aconteceu, porque não sei o quê, é um momento em que tu guardas essas informações para ti, em que o choro, as conclusões que tu chegaste, as reflexões que tu fizeste, o que tu pensaste, os teus objetivos, essas coisas que são muito pessoais e que tu precisaste de dormir sobre o assunto para ter clareza sobre esse assunto, isso é coisa para ficar para ti. Isso não é coisa para tu contares por aí. Entendes? Então as pessoas vão-te ver numa fase muito, já estabelecida, ok, esta pessoa, como se nada tivesse acontecido. Estás a entender o meu ponto aqui? Porque em alguns momentos tu podes até, e isto pode ser exatamente aquilo que tu sentes e talvez não consigas ainda ter clareza sobre o assunto, que é, neste momento, a tua energia e o peso que tu sentes é de estares a tentar mais uma vez, sendo que já tentaste várias vezes e parece que não tens muita saída. Entendes? Então, este tipo de sentimento de parece que não tenho muita saída, eu vou tentar mais uma vez, mas de facto talvez tu não vejas que a outra pessoa ou que as coisas estejam para mudar, porque às vezes é isso, nós insistimos numa coisa, porque acreditamos na coisa, mas às vezes são tantas tentativas, ao ponto de parece que estamos a insistir muito numa coisa, sendo que não tem mudança palpável. Dá para perceber? Vou dar um exemplo. No relacionamento amoroso há uma conversa entre duas pessoas, entre as pessoas que integram, não é? Que estão nesse relacionamento, que elas partilham as mesmas coisas e tal. A questão é que houve ali uma pessoa que quis levar o barco para outro lado, que não era supostamente esse lado para ser levado. Estão a perceber a coisa? Pronto. E que cometeu ali um erro que de alguma forma foi impactante para a relação, mas que houve uma conversa e ambas chegaram à conclusão de que era preciso mudar comportamentos, não sei o quê. Só que há uma que efetivamente muda esse comportamento e há outra que parece que anda ali a empurrar com a barriga.
ok? Então, quando nós começamos a perceber que essa outra pessoa está a empurrar com a barriga e não tem nada, tu não consegues ver um comportamento efetivo de mudança de, eu ia dizer paradigma, não é? De mudança de comportamento, não consegues ver, não tem um comportamento, digas, é este comportamento que me faz ver que esta pessoa está a mudar de comportamento. Estás a perceber? Então, talvez o te sintas de pés e mãos atados pode significar que tu gostas dessa pessoa, mas há momentos em que nós precisamos de largar a pessoa, a mão da pessoa, e deixar que a pessoa viva a própria escolha. Então essa pessoa talvez não queira tanto como tu. Entendes? Essa pessoa talvez não queira tanto como tu. Então todo o sentimento que tu talvez não consigas ainda ter a clareza sobre esse próprio sentimento, que te vai escolher, vai-te ajudar a escolher, vai-te ajudar a decidir qual caminho eu vou, né? Por qual caminho eu vou. Talvez tu tenhas que, ok, eu vou refletir sobre o assunto, vou dormir sobre o assunto, é mesmo essa a expressão, vou dormir sobre o assunto. Vou tirar aqui um tempo, vou refletir sobre isto, vou sentir isto, sem agir, para então depois eu conseguir definir que talvez esteja na altura da conclusão. De eu parar aqui de continuar a insistir nisto, não é? Neste relacionamento, pode ser relacionamento amoroso ou não, mas parar aqui de insistir numa coisa que talvez não tenha tanto sentido. Já não, porque a outra pessoa talvez não mostre vontade de... E vai haver um momento mais tenebroso, um momento aqui que talvez seja mais difícil para ti, exatamente porque é um momento em que tu vais ter que aceitar e integrar que talvez outra pessoa não queira. E isso é que é difícil, ok? Então é um momento em que apesar de não estar aqui explícito, escancarado, é um momento em que tu vais ter que pensar mais em ti. E daí fala desse resguardo, desse momento em que tu vais em vez de contares, como dizia a minha avó, nem tudo se dá a saber aos homens. O que é que isto significa? Que, pronto, enfim, ela falou especificamente em homens, mas podem ser homem, não é? Há coisas que são nossas. Há coisas que nós não é para que nós contarmos aos outros. Então há processos que nós passamos que não temos, e há coisas que nós, por exemplo, conversamos com os nossos terapeutas, que nós conversamos com os nossos psicólogos e tal, que não é para nós saber, que não é para os outros saberem. Fica para nós. Então é isso que esta expressão assim mais, que a minha avó viveu num tempo que não era um tempo muito agradável para as mulheres, não é mesmo? Mas pronto, ela dizia isso, tá? Então, há coisas que ela não conversava com o meu avô. Não conversava. Simplesmente porque são coisas que não é para conversar com ele. Então, há coisas que, agora abrindo isto para nós, enquanto pessoas, há coisas que os outros não têm que saber. Processos nossos, do nosso desenvolvimento. Certo? Então, há aqui padrões que tu vais ter que cortar. E talvez o facto de... E repara, isto já tem aqui várias tentativas. O 9 aqui de paus mostra-me exatamente isto. Há várias tentativas aqui da tua parte em que tu já estás esgotada, ok? Isto já é tentativas a mais, em que talvez não viste um comportamento, uma atitude efetiva que te mostrasse que o facto de tu estares a tentar vale a pena. Então, isto pode ser um padrão, isto é aqui o padrão. Entendes? Então há aqui um padrão a cortar e é engraçado. É engraçado porque às vezes nós ficamos muito presas ou que nos disseram, ou porque nós, enfim, achamos que é assim, em que nós precisamos de salvar a outra pessoa, de que nos disseram que o nosso karma é este, porque nós temos que viver com esta pessoa, porque nós temos que estar com esta pessoa, passar por isto porque é o karma. E às vezes o facto de nós talvez a solução seja justamente para quebrar esse tal karma, para quem acredita no karma, enfim, talvez seja exatamente cortar, finalizar, terminar, ok? Para posicionar
Entendes? Em vez de estar sempre a tentar, à espera, sentada à espera que a outra... O 9 de paus é engraçado, o 9 de paus sempre me dá essa ideia de que alguém está à espera. Eu vou tentar mais uma vez porque eu estou à espera da esperança, na esperança de que a outra pessoa vá mudar a atitude. Então, às vezes, essa esperança... Dizem que a esperança é a última a morrer, mas às vezes é necessário que nós deixemos essa esperança morrer. Ok? E cortemos com este padrão. Há aqui um padrão. E há um momento em que tu vais precisar de te encontrares novamente. E o facto de tu cortares este padrão, de tu cortares aqui estas correntes, é exatamente para isto. Percebes? É exatamente para isto. É para tu encontrares-te. Percebes? É para tu encontrares quem de facto quer estar contigo, quem de facto te aceita e te abraça como tu és, com todas as tuas peculiaridades, ok? E isso não significa, se estás no relacionamento amoroso, se isto é relacionamento amoroso, isso não significa que tens de terminar o relacionamento. Isto é uma situação específica dentro do relacionamento, não é? Do relacionamento amoroso ou não. Mas é uma situação específica. Então, não é necessariamente que tenhas de terminar o relacionamento, mas pode ser isso também, ok? E nós estamos aqui a falar de uma situação muito, muito, muito específica que acontece nos relacionamentos, em qualquer um deles, amoroso ou não, e que às vezes nós precisamos de seguir com a nossa vida e fazer as nossas coisas e estar na mesma no relacionamento e deixar que a outra pessoa assuma e tenha que lidar com as consequências da própria escolha. Isto, falamos aqui de filhos, não é? Pais e filhos, falamos aqui de família, não é? Não é só de terminar relacionamento. Dá para perceber o que eu quero dizer? Às vezes é isso. Tá. Espero que esta leitura te tenha ajudado de alguma forma. Aproveita para subscrever aqui o canal, caso ainda não sejas inscrita ou inscrito. E eu vejo-te na próxima mensagem. Beijinhos!